Oiê! Seja bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindo a mais um projeto do Maresô Explica. Desta vez, vamos falar sobre a explosão cambriana. Antes de mais nada, é importante contextualizar o assunto. Uma das áreas da geografia estuda o tempo geológico, que data desde o início do planeta Terra, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, até os dias de hoje. Sim, é muita informação. Para facilitar o estudo, profissionais da área montaram uma tabela contendo informações semelhantes em blocos. Essa tabela é dividida em íons. Cada íon tem uma ou mais eras. Cada era tem um ou mais períodos. Os períodos podem se dividir em épocas, que podem se dividir em idades. Eu falei que era muita informação, mas calma, porque hoje o foco é em apenas uma delas: a explosão cambriana. A explosão cambriana aconteceu cerca de 542 milhões de anos atrás, durante o período cambriano, que se enquadra na era paleozoica e que compõe o íon fanerozoico. Ela durou entre 10 e 30 milhões de anos. Sim, parece muito tempo, mas comparado com outros eventos da tabela do tempo geológico, esse acontecimento foi muito rápido e foi responsável pela diversificação da vida na Terra. Como assim? Em outras palavras, diferentes animais, novas espécies, começaram a habitar a superfície terrestre, mas principalmente os oceanos. Como isso aconteceu? Bom, os cientistas e profissionais não chegaram a nenhuma verdade incontestável, mas aceitam a possibilidade de que três fatores influenciaram para que novas formas de vida existissem. Primeiro fator, a revolução genética, ou revolução do Cambriano, nunca teria ocorrido sem o empurrãozinho dos primeiros animais da Terra, as esponjas. Sim, como Bob Esponja. Na biologia, as esponjas correspondem aos poríferos, e na escala da evolução são os mais simples dos animais. O motivo? Não apresentam tecidos, boca e nem movimentação própria. Sem as esponjas, não haveria a consolidação de um modelo celular que permitiu o surgimento de plateumintos, os primeiros seres a apresentarem um código genético de caçador, contendo cabeça e órgãos sensoriais. Graças à base estrutural dos plateumintos, variações foram ocorrendo nas células dos animais, o que permitiu o surgimento dos animais invertebrados, como os graptólios, trilóbites, molúsculos, briosários, braquiopódeos, equinodermos, corais, entre outros. Segundo fator, aumento de O2, conhecido como gás oxigênio. De acordo com essa linha de pensamento, já haviam pequenos animais em um movimento de evolução que, ao entrar em contato com uma mudança no ambiente causada pelo possível aumento de gás oxigênio na Terra, tiveram um grande aumento na sua estrutura, ou seja, eles ficaram grandes e largos. Terceiro fator, a corrida armamentista. Para alguns estudiosos, os animais existentes começaram a desenvolver um estímulo de caçar outros, dando início às competições e à luta pela sobrevivência que, ao longo dos milhões de anos, possibilitaram que as mutações genéticas mais vantajosas permanecessem nos animais, garantindo sua sobrevivência. Como não foram todos os animais que receberam mutações, além de que elas não eram iguais, a diversidade da vida começou a aparecer. Através dessa corrida, os animais começaram a se comportar como os atuais animais se comportam, competindo e ou cooperando entre si, alimentando-se de vegetação, que era escassa e pouco diversa, ou até mesmo caçando uns aos outros, no movimento presa e predador. Ufa, muita coisa, mas como podemos ter certeza de tudo isso? Graças à preservação dos fósseis, podemos saber da existência dessa diversidade de animais que, ao final do período Permiano, o último da era Paleozoica, entraram em extinção. Inclusive, foi nele que os dinossauros desapareceram. Entretanto, alguns animais da explosão cambriana deixaram seu legado para os animais atuais, que compartilham muita semelhança com os seus antecessores. E isso é simples de ser explicado. Durante a explosão cambriana, foram desenvolvidos 35 esquemas corporais básicos. Desses 35 modelos, milhares foram as variações sofridas, e são essas variações que compõem as estruturas dos animais atuais. Quer um exemplo?
O esquema básico de um elefante, um animal de grande porte, já estava montado e presente no período cambriano no minúsculo picaia, um animal aquático de poucos centímetros. Uma doideira, como coisas que aconteceram milhões de anos atrás podem ser explicadas através de objetos tão pequenos ou tão grandes como os fósseis. E essa é a explosão cambriana, explicada da maneira mais simples e rápida possível. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Tchau!